Fala, povo de Deus, povo abençoado. Estou muito feliz porque chegou a sexta-feira, um dos dias que eu mais amo gravar no canal. Estou aqui no canal Diário da Thali com Thalita Trindade e Verônica Amaral. Oi, gente. Nós hoje vamos falar sobre um assunto que nos cerca todos os dias. Gente, todos os dias a gente faz essa cagadinha aí, pra falar a verdade. Essa é a palavra. Autocomiseração. Todos os dias. E não tem nada a ver com miséria, e não tem nada a ver com automóvel, não tem nada a ver com nada. É autocomiseração. Por quê, Verônica? Bom, a autocomiseração é um sentimento perigosérrimo, né? Ele pode nos levar à depressão, que nós falamos durante uma semana sobre o tema, nos levar a negativismo, ser uma pessoa extremamente negativa, e até mesmo uma ingratidão a Deus. A autocomiseração é a mesma coisa de ter autopiedade, é eu sentir pena de mim mesma, devido ao meu passado, devido à minha história, e ela é uma doença do ego. Então, eu preciso me mimar o tempo inteiro, tá? É isso que é a autocomiseração, a autopiedade. Pois é, se fazer de vítima o tempo inteiro, né? Ficar, mas por que isso aconteceu comigo? E a gente sempre acaba caindo nisso. Por mais que a gente cresça e torne algumas coisas maduras no nosso coração, mas eu vou confessar que eu era uma das pessoas mais vitimistas que eu mesmo conheço. E foi um processo de me desenvolver e eu vou falar que eu tô nisso até hoje. Lembra que a gente tem um combinado de trazer assuntos aqui que nós estamos vivendo pra evoluir, certo? E eu tô num processo. É desde 2016? Sim, mas é um processo. Ainda não estou 100% pronta. Isso é um vício tão grande porque a gente acaba caindo nele, né? Mesmo no tratamento, é muito difícil. Eu até contei em um vídeo aqui que eu fui pra cama chorar lá e ficar com pena de mim. E isso é autocomiseração. Poxa, você não pode nem chorar. Com pena de mim, não. Eu tenho que me posicionar, até porque a Bíblia fala isso, a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? Elias teve uma fase de autocomiseração. Quando foi pra caverna. Quando ele tava lá embaixo da árvore lá, que falou, quem sou eu pra ser melhor do que os meus pais? E que o anjo foi lá, sustentou ele, alimentou, e ele foi andou 40 dias lá no deserto, até pro Monte Horebe e ficou escondido na caverna. Aquilo ali, depois de tudo que ele já tinha passado, ele começou, poxa, mas eu já fiz tanto, só sobrou eu. E ele começou a ficar com dó dele mesmo e achou injusto. E nem tinha sobrado só ele, né? Ainda tinha um monte de profeta ainda na terra, né? E ainda ficou... Naquela ocasião, eu acho. Que tipo, até o próprio anjo falou assim, qual o seu problema? Tem um monte, por que você tá se sentindo? Mas a gente começa a barganhar com Deus, com base nas nossas dores. Tipo, Senhor, você não tá enxergando isso? E Deus tá lá de cima, ema. Cada um com seus problemas, né? Tipo isso. E a gente atrapalha as nossas bênçãos com isso, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, são pessoas que têm sentimento de inferioridade, de injustiça. Nossa, injustiça é um problema pra mim, lembra? Sim. Eu tenho um problema com justiça. Eu não tenho muito esse problema porque eu assisto muito Liga da Justiça. Só que não, tô zoando. E que diversas situações passaram e às vezes culpam Deus de forma consciente ou inconsciente. Essa semana mesmo eu tava brigando com Deus com várias coisas, sabe? Quando eu surto, aí, nossa, comecei a brigar com ele, só gente, coitado. E é horrível a gente conviver com pessoas vitimistas, né? E que quando você vai contar uma história, ela tem uma história pior pra contar. Tipo, tenha pena de mim. Isso é tão grave e é tão sutil que a gente não tem o problema da disciplina porque nós temos pena de nós mesmos. Por exemplo, por várias vezes eu não fui pra academia. Ou deixei de ir pra uma academia porque, nossa, eu trabalhei tanto, tô tão cansada. Eu não mereço passar 2 horas na academia lá sentindo dor. Autocomiseração. E não é legal. Parece. É sutil, é o que eu tô falando pra vocês. Lembra um pouco do primeiro tema que a gente abordou também, sobre metas. Porque a gente às vezes estipula metas, mas a gente não atinge essas metas porque a gente fica colocando as desculpas da autocomiseração. Mas eu não mereço, eu mereço. A gente fica inventando coisas pra nossa cabeça, né? Exato. Então, como se livrar disso? Como deixar de ter autopiedade, né? De ter pena de si mesma? O primeiro passo que a gente traz sempre para vocês. Reconheça. Eu não consigo mudar nada que eu não tenho consciência. Concorda? E se perceba quando você for contar do seu passado. Porque comigo aconteceu isso. Eu tinha um passado, né? A gente teve uma infância difícil. A Thalita, né, acompanhou muita coisa. Uma infância de escassez, de verdade. E eu, quando a gente começou a superar, eu tinha isso como uma história, né, de superação. Mas, na verdade, eu queria que as pessoas sentissem pena de mim, sem perceber. Porque nós temos sistemas de crenças instalados aqui dentro. E aí alguém veio falar pra mim, você faz de uma forma vítima.
Você fala que não tem autoestima de uma forma vítima para que as pessoas sintam pena de você e te acolhe. Então, no fundo, a autocomiseração tá ligada a um sentimento de rejeição, onde eu quero a atenção ou despertar isso, a atenção dos outros, ou amor dos outros, ou compaixão dos outros por mim. Mas não deixa de ser um sentimento de egocentrismo, porque o único foco sou eu. E isso é tão perigoso, porque ao mesmo tempo que assim, que é como se esse tema fizesse você ter que sentir forte o tempo inteiro. Porque assim, quando você para de ter pena daquilo que você viveu, que às vezes foram tantas feridas, foram coisas tão fortes. Tem gente que viveu coisa muito pesada mesmo. Então, e aí você vê aquela superação. E você vê que a vida, acho que é isso. A vida é uma superação. Porque se você cai nessa rotina de ficar, poxa, olha o que eu vivi, olha o que eu passei, olha o tanto que eu chorei, que eu sofri. Aí você fica olhando lá pra frente e fala, meu Deus do céu, se você agir dessa forma tá errado, mas você tem que estar praticamente sempre forte pra superar isso e ir pra frente. E também tem um outro ponto. Se você supera, você vê que você consegue, a sua vida parece que anda de forma diferente. Total. Lembra que a gente já sempre diz que o propósito da sua vida tem a ver com as suas dores? Os seus bloqueios têm a ver com o seu propósito? É disso que a gente tá falando. Então, tem histórias muito pesadas, nem se compara com a minha ou a da Thalita, cada um tem a sua história, né? O que dói em mim não dói nela, o que dói nela não dói em mim. Não significa que é pior ou melhor. Tem gente mas teve gente que teve histórias mais pesadas, de abuso na infância, que graças a Deus a gente não passou por isso, enfim. Mas, às vezes, essa dor vai te ajudar, pode ser um propósito para ajudar outras pessoas, desde que você use isso da forma correta. E não para se sentir vítima, nem para ter pena de você mesma. Esse tá o problema. Pegar isso que te feriu e trazer como um aprendizado, uma evolução. Mas aí tá aí a questão de tem que ter muita maturidade emocional. Mas é por isso que a gente tá tentando evoluir. Né? Muito. Porque você ficar dentro da sua casa sentindo pena de você mesmo não vai te levar pra lugar nenhum. Não mesmo. Não. É que a gente falou de pegar aquele problema e trazer como um bichinho de pelúcia. Então, é por isso que é grave. Então, assim, hoje eu ainda sinto pena de mim às vezes? Sinto. Porque eu sinto. Mas não é sempre. Então, eu tenho consciência de quando eu tô sentindo pena de mim. Então, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é fácil assim, tá? É um processo, mas o primeiro passo é se identificar, ok? O segundo passo é querer mudar, porque eu posso me identificar e falar, quero continuar assim. Acho mais bacana, né? Acho mais bacana, tá fácil. Então, se você quer mudar, como eu faço pra mudar? Perceba quando você se coloca numa posição de vítima e simplesmente pare ou tenta mudar. Outro ponto, começar a praticar o amor próprio. É muito importante você praticar o amor próprio, porque aí você começa a amar até a sua história, a amar as suas dores e entender quem é você na sua essência. Deuteronômio. É Deuteronômio. Não, eu sempre confundo nessa parte. Hoje mesmo eu fui pensar. Você acredita pra não falar isso, mas tudo bem. Não, foi. 29, capítulo 29, versículo 29, fala assim, ó. Quer ler, amiga, pra mim? Sim. 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, entender que o que eu passei tem a ver com o meu propósito de vida. É isso que Deuteronômio fala. Então, trazer isso de uma forma, poxa, é a minha história de vida. E não se sentir injustiçada por Deus. Nossa, Senhor, você podia ter trocado a minha história, poderia ter vindo em outro lar, poderia ter vindo de outra forma. Agradece. É um presente. Por mais difícil que foi, você tá aí, tá viva, tá com saúde. Isso é importante, né? Então, vamos valorizar de novo. A vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Não desperdice. Já é 9h27 desse vídeo, então a gente vai correr. O outro ponto é romper com o passado. E como eu rompo com o passado? Perdoando. Perdoa quem te fez mal, perdoa a sua história, perdoa aqueles que cometeram um erro com você, perdoa aqueles que te ofenderam. Perdoar. Perdoar não é um sentimento, tá, Thalita? Perdoar é uma escolha. Eu escolho liberar perdão. Eu ia responder, mas você já respondeu. É que a gente tá... Não, eu não tô com pressa, não. Você ia saber?
Claro que não, vai. A gente não combina nada aqui. E último passo, né? Depois, romper é um passo difícil, tá? Mas é possível. Perdoar. Sabe, já viu aquilo, tipo, começa mesmo sendo mecânico, depois vira orgânico? Perdoa. E é engraçado. Teve algumas situações que eu vivi na infância e tal, que eu ficava assim, quando eu ia falar, começava a dar um nó na garganta, já queria chorar, aquilo ali me fazia, eu não conseguia, já comecei a me tremer. Porque a gente já começa a sentir dó da gente mesmo. E era eu sinto muita dó de mim. tão terrível aquilo, ao ponto de que alguns pontos da minha infância eu consegui superar. Aí, tipo, eu fico olhando assim, hoje eu vou falar e falo aquilo como, poxa, aquilo me serviu pra alguma coisa. Então eu vi que aquilo não foi um castigo. Não é porque Deus olhou do céu, tem que castigar essa menina, tem que passar assim. Não é. Amiga, sabe o que eu percebi? Sabe quando a gente... Precisa. Desculpa. Sabe quando a gente deixa de ser vitimista? Quando alguém fala assim, ai, coitada. Aí você fala, não, coitada não. Agora, se alguém falar, ai, coitada, você fala, Às vezes eu falo, mas às vezes eu falo. É vitimismo. Às vezes eu falo assim, coitada, mas é pra zoar. Mas não é legal. Coitadismo não é legal. E o último passo é desenvolver a gratidão. Agradeça a Deus pela sua história, porque foi ela que te trouxe até aqui. Isso é uma coisa que eu estou me analisando, a questão da gratidão. Porque, por vezes, eu sou muito ingrata. E não gratidão forçada, né? Tipo, ai, gratidão. Não. Isso aí não, tô de saco cheio, tenho preguiça disso. Mas uma gratidão racional. Plena, verdadeira mesmo, racional. Com o pé no chão. Ali, realmente é isso. Eu estava esses dias mesmo, essa semana, eu fiquei assim, parando, tava dirigindo, daqui a pouco eu fiquei parada assim no trânsito e fiquei pensando. Eu falei, meu Deus, como pode? O Senhor faz tanto, e eu sou tão infeliz, tão ingrata por reclamar tanto. E aí na quarta-feira eu fui pro culto. Até o pastor Alceu cantou um hino que ele até falou que era de 79, eu acho. Uau. É bem antigo. E falava assim, um louvor, que eu não lembro agora a letra inteiro, o ritmo, nem nada, mas um pedacinho, um trechinho era assim. Que às vezes a gente reclama que nós não temos o que calçar. E a gente deveria agradecer porque a gente tem pé, porque tem gente que nem pé tem. E a gente reclama porque não tem o que comer. Mas tenha boa. Gente, era um hino mais ou menos assim, sabe? Que falava. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Como a gente é ingrato em tudo. E tem vezes que tipo, a gente tem tudo que a gente precisa nas mãos. Meu, se a gente olhar pra situação do próximo, a gente sempre vai ver que tá ruim. E a gente fica com isso. E eu tô me cobrando isso. A gente não, eu estou me cobrando muito isso, essa questão da gratidão. Então eu tenho percebido isso em mim. E eu quero muito mudar. Mas ter consciência todos os dias da gratidão. Porque ontem mesmo eu não tava nem um pouco grata. Tem dia que a gente não Eu tem. tava Mas louca também não tava ontem. nem um pouco vítima, né? Não, tava bem irada, tava louca. E a gente tem o maior dos exemplos, né? Jesus Cristo, o homem que separou a história em antes e depois. Ele veio e nasceu em uma manjedoura. Isso, tá vendo? Eu ia responder. Foi perseguido, né? Teve uma infância extremamente difícil. E nem por isso ele se fazia de vítima. Não, pelo contrário, dava cada uma respostinha, né? Pois é. Agora, pra gente finalizar, eu gostaria muito de deixar uma mensagem que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Uau! Conte mais sobre isso. Ele fala... Depois vocês leem, tá? Romanos 12, do 1 ao 2, mas eu vou ler só o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se não transformarmos a nossa mente, se não renovarmos a nossa mente, é impossível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendeu? Exatamente. O Senhor não espera que nos coloquemos, Ele espera que nos coloquemos na posição que Ele quer, que é de filho e não de vitimismo. Não aceitar as coisas que Satanás vem impondo sobre as nossas vidas. Que é isso, autocomiseração. Que dó, não comigo, por quê? Precisamos parar de mendigar atenção alheia. Precisamos. Então, é isso, pessoal. Nós já te falamos o que é autocomiseração, como se livrar dela, qual é a raiz que ela tem, que vem sim de algum tipo de rejeição, romper com o passado, perdoar, liberar perdão, se amar, se aceitar, ser grato e desenvolver a gratidão. Tá. Eu amei o tema de hoje, viu? Legal, né? Muito, muito mesmo. Me identifiquei bastante. Eu preciso
Ai, eu tô muito comiserada. Gente, fiquem com Deus, tá? Estamos preparando, viu, a Semana da Família, que nós vamos falar um pouco sobre autismo, né? Já estamos já marcamos a gravação, né? Então, semana que vem a gente vai estar gravando aí para na outra semana já estar exibindo no canal, tá bom? Então a gente vai estar falando sobre um pouco sobre pais e filhos, vamos pegar uns 3 dias aí para falar sobre o autismo. Então, você que tem seu filho com autismo, seja um grau pequeno ou elevado, a gente vai estar com às vezes não sabe nem reconhecer, né, amiga? A gente vai estar com a psicóloga Tamires Albuquerque. Uau! Ela é doida também, porque eu acho que ninguém desse canal que é convidada é normal. Mas normal voa aqui. E ela vai estar explicando um pouquinho e tentando dar algumas orientações para vocês pais, né? E até mesmo pros pais, que às vezes a gente fica pensando, né? Não, tá no tempo, dá tempo. Para, tá me cobrando tempo aqui, gente, coisa feia. Ela pode. Então, vai, Verônica. Mas o seu celular tem espaço. Vai, então vamos. Então, ela também vai estar explicando não só o que vai fazer com as crianças, mas também o tanto que os pais sofrem com o preconceito. Então, assim, ela vai estar ajudando vocês de alguma forma, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de falar pra vocês. Um grande beijo. Vamos deixar parabéns pra Laís, que hoje é aniversário dela. É verdade, a Laís é uma jovem que geralmente comenta aí nos nossos vídeos, tá bom, Laís? Uma inscrita assídua do nosso canal. Que Deus abençoe grandemente, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem.